Olá a todas e todos! No último episódio bonus track da 4ª temporada do Salada Cultural, que é toda dedicada à dublagem brasileira e seus profissionais, como um apêndice de minha dissertação de mestrado, eu entrevisto Miriam Fischer, uma das mais talentosas e reconhecidas dubladoras do país. Com mais de 40 anos dedicados à profissão, ela é uma das vozes mais reconhecidas até para quem não se liga em versão brasileira. Com ela, bati um papo sobre fases do profissional da dublagem e sua dedicação para o ofício, lembranças sobre os estúdios em que trabalhou, inclusive no lendário estúdio da Herbert Richards, a necessidade de regularização do uso da inteligência artificial, entre outros temas. Uma conversa que enriqueceu ainda mais minha pesquisa e com certeza vai enriquecer seu conhecimento sobre dublagem. Meu nome é Márcio Andrade e este é o Salada Cultural Especial Dublagem Parte 11, Bonus Track. Versão brasileira Salada Cultural. Miriam Fischer é atriz, dubladora e diretora de dublagem com mais de 4 décadas de carreira. Miriam começou na TV Globo ainda criança, fazendo participações em novelas como O Grito, Vejo a Lua no Céu e Locomotivas, além de cinema e teatro. Aos 13 anos, entrou para a dublagem depois de um convite da diretora Angelina Bonatis. Foi a primeira criança fixa da série Família e, desde então, se consolidou como voz regular em dezenas de personagens. Entre suas dublagens mais reconhecidas estão Charlene, a filha adolescente de A Família Dinossauros, a coelha Lilica de Tiny Toons, a personagem Botan de Yu Yu Hakusho, além de emprestar sua voz para atrizes como Nicole Kidman, Drew Barrymore, Winona Ryder, Halle Berry e muitas outras. Passou pelos principais estúdios de dublagem do país e tem muita história para contar sobre todos. Ela continua firme e forte na dublagem, mas ainda bem que encontrou uma brecha em sua agenda concorrida para falar comigo. E aproveito também para agradecer ao jornalista Vitor Gagliardo, biógrafo da lenda Orlando Drummond, que entrevistei no episódio passado, e que me ajudou muito no contato com a Miriam Fischer. Valeu muito, Vitor! Bom, introdução feita, então vamos para o bate-papo, que você ouve agora! Salada Cultural. Estou aqui com Miriam Fischer, dubladora, diretora de dublagem. Primeiro, eu queria saber, você começou, me corrija se eu estiver errado, você começou na dublagem em 1977, mas você já fazia novela, cinema, né, entre outros trabalhos artísticos. Queria de início ouvir de você como se deu esse início na vida artística e como a dublagem chegou até você, ou você chegou até a dublagem. Bom, eu comecei, na verdade, fazendo figuração aos 9 anos de idade. Eu tinha um vizinho e ele falou, eu vou inscrever você lá na Globo. Aí me inscreveu lá e aí me chamavam para fazer figuração, eu adorava. Até que começou a pintar um teste aqui, alguma coisa ali, um papel com fala e tal. E aí depois eu fiz O Grito, a Teresa Raquel quando era pequena, que era uma participação melhor, né, digamos assim. E aí me contrataram para fazer uma novela chamada Vejo a Lua no Céu. Eu tinha 12 anos. E no ano seguinte eu fiz a Locomotivas, que também é uma outra novela super legal. E aí, na verdade, eu comecei em TV. E aí eu fui fazer teatro. Em 77 eu estava fazendo teatro e novela, né? Estudando, fazendo teatro e fazendo novela, uma loucura, né? E o cinema veio um pouco depois. Bom, eu estava comecei a dublar, porque a Angela Bonatti, ela dirigia lá na Perifilmes e ela recebeu uma série e tinha uma menina pré-adolescente. E ela queria uma pré-adolescente, porque naquela época adulto dublava criança. Pontualmente, crianças dublavam para Disney. A Delarte era Tecnissom e era lá no MAN. E aí o Telmo de Avelar dirigia lá. Eu, inclusive, fiz um teste para fazer um filme da Disney, mas ele falou, olha, eu gostei muito de você, mas você não consegue manter a voz menorzinha, né, do que a sua. Porque, digamos, eu tinha 13 anos, a menina tinha 7, tinha que fazer uma vozinha mais leve, né? Só que eu não conseguia, não tinha a menor experiência, era a primeira vez que eu dublava, né? Uhum. E aí nesse teste eu não passei.
Mas a Ângela foi na Globo e pediu indicação para que ela queria uma pré-adolescente e tal, e a Guta, que era diretora de elenco na época, me indicou. Aí ela me chamou. Foi, por coincidência, uma semana depois desse teste que eu fiz para o Telmo. E aí eu passei e comecei a dublar. O legal é que era uma série, então eu tive tempo de aprender, de me desenvolver e de continuar, né? Então eu fui realmente não a primeira criança a dublar no Rio de Janeiro, porque já tinha crianças que dublavam, mas de uma forma fixa na dublagem, né? Com série e tal. E aí eu fiquei dublando lá na Perifilmes até que veio a greve de 78. Eu parei e retornei depois que a greve acabou. Aí a Perifilmes já tinha fechado e a série foi para Telecine, que era uma empresa de dublagem que ficava lá na Presidente Vargas, em frente à Central do Brasil. E aí eu fui dublar lá. Depois de um tempo, eu fui para Herbert também, né? E era isso, era a Delarte, né? Que era Tecnisson, Delarte, Herbert, Perifilmes, que acabou, e Telecine. Eram poucas empresas. Você via algum... qual era a diferença entre essas empresas, assim, na questão de trabalho, de estúdio, de trabalhar com outros profissionais? Havia uma diferença? A Herbert era maior, né? Tinha mais estúdios, mais gente, mais trabalho. A Telecine era menor. Tinha, acho que um estúdio só, né? Mas eram bem semelhantes, né? Fora o tamanho, o trabalho era o trabalho em qualquer lugar, né? Uhum. A Telecine era uma coisa assim, meio próxima, né? Que o Spiros, que era o dono, ficava lá, e era uma empresa talvez mais afetuosa, assim, mais da gente, né? Era uma coisa muito legal. Uhum. Eu, assim, nessa parte de questões técnicas mesmo que eu perguntei, assim, sobre os estúdios, né? Todas eram todos os dubladores juntos gravando. Sim. Fone só. Naquela época, quando eu comecei, não tinha, não era vídeo ainda. Então era o projetor. Aí tinha um projetor onde eles botavam, em geral era lá em cima, e projetava num telão, não era uma TV, era um telão. E aí colocava o filme, né, o pedaço de filme. Por isso até que eu acho que tem 20 segundos cada loop, né? Porque os anéis, né? Dubla. Anel ou loop, porque, justamente por causa dessa forma do projetor. Aí tinha o filme e tinha o magnético, que era onde você... Uma banda você ouvia o original e na outra banda era gravado. Por isso que tinha que ser todo mundo junto. Quando, por acaso, alguém ia gravar em cima já da banda gravada, tinha que apagar o original para gravar a outra banda, porque eram duas. Só que com som era apenas uma. Aí se você tivesse que gravar um BD, que se chamava, que era banda dupla, você tinha que ensaiar bastante e na hora de gravar já não tinha mais o som. Apagava o som e você tinha que fazer sem som. Tudo de novo. Porque aí você tinha que fazer sem o som original. Se já tivesse uma banda gravada. Hoje em dia você tem 500 mil bandas gravadas. Você grava o vozerio, né, que é aquele burburinho, que eram 10, 15 pessoas no estúdio fazendo ao mesmo tempo. Você grava com cada um separado. Hoje em dia é diferente, mas era muito legal. Porque ficava todo mundo no estúdio, né? Bancada às vezes era pequena para todo mundo, então você ficava de ladinho assim, falava a sua frase, se afastava para o outro se aproximar, era muito legal. Era uma coreografia, praticamente. Exatamente, era uma coreografia. E vendo hoje que cada profissional grava sozinho, você sente falta disso,
proximidade com outros dubladores? Em Sim. comparação? Porque, na verdade, era uma aula, né? Quando você começava e você estava ali no estúdio com outras pessoas com mais experiência, aquilo ali era uma aula por si só, né? Você ia aprendendo ali com o resto das pessoas, sem contar que você exercitava mesmo a interação, a interpretação, né? Você contracenava, né? Então era muito legal. Voltando um pouco, você havia citado sobre a greve de 78, foi logo que você iniciou Não, foi um ano depois. Um ano depois, né? Eu queria que falasse um pouquinho como foi ver esse movimento. Eu acredito, assim, pelo que eu pesquisei, eu acho que foi o período que mais durou uma greve dos dubladores, né? Porque eu acho que teve a de 97 também, mas não durou tanto, mas essa eu acho que durou em torno de 100, 120 dias. 4 meses e meio, eu acho. Uhum. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse movimento pelos direitos dos profissionais, ainda nesse início quando você, ainda muito jovem. Eu tinha 14 anos, tá? Então, assim, na verdade, a minha mãe me falou, olha, seus colegas vão parar. Aí me explicou e eu falei, então vou parar também, tá? Ela, claro, vai parar também. Aí eu me lembro até uma vez que ela foi receber um cachê meu em algum lugar, e aí eles falaram, fala para ela voltar, não sei o quê, tarará. E a minha mãe, tá, mas eu não voltei, sabe? E eu ia em assembleia, mas eu era muito, muito criança. Hoje em dia, 14 anos, é super antenado e tal. Eu era, mas eu não era tão adulta quanto é hoje em dia talvez. Eu era uma criança, né? Apesar de trabalhar, de já, né, ter, enfim. Mas aí eu ia nas assembleias e eu não entendia muito bem, sabe? Mas eu ia. Minha mãe ia comigo e eu ia. E era muito bom participar, sabe? E saber que eu estava fazendo a coisa certa também. Eu ficava com pena, às vezes, aparecia alguém lá, arrependido porque voltou a trabalhar, e aí pedindo desculpa para as pessoas. E eu me lembro particularmente de flashes assim, e eu ficava com pena e tal. E eu, na verdade, naquela época, eu não vivia da profissão ainda, então, para mim, era bem tranquilo parar, né? Mas eu via meus colegas em dificuldade, isso me deixava bem triste, sabe? Eu peguei alguns jornais da época que cobriu bem esse período. Falando justamente de alguns o sindicato, né, dos artistas ajudando alguns profissionais, né? Sim. Tem no livro, na biografia do Orlando Drummond, do Vitor, que me passou seu contato, contando que o Orlando era diretor da Perifilmes e ele como diretor, ele não podia sair de greve, porém ele não recriminava quem ia de greve e também não substituía aqueles atores que estavam em greve, né? Foi um período bem intenso. E ainda a Peri fechou, né? A Peri fechou durante a greve, eu acho. Foi um período bem conturbado, né? Bem com muita divisão. Entraram várias pessoas, né? Porque aí a Herbert botou anúncio no jornal, e aí pessoas a gente ainda estava... 78 foi a regulamentação da profissão, né? Ainda não estava... Ou seja, eu acho que muita gente que nem era da profissão entrou ali, né? Entrou ali para fazer. Muita gente seguiu, né? Enfim, quando eu voltei, eu ficava meio de pé atrás com as pessoas que tinham furado a greve. Mas depois, com o tempo, isso passa, né? Você falou que era muito pequeno, muito jovem, não tinha muita lembrança disso também, disso, né? Então, eu acredito que também você não tenha muita lembrança também desse período da ditadura com a questão de censura na dublagem, que o que podia falar, o que não podia falar, pegar aqueles filmes americanos que tinham vários palavrões, tinham que fazer essa alteração. Olha só, eu me lembro bem, inclusive foi uma greve bem corajosa, diga-se de passagem. Sim. Ditadura militar, né? Sim.
Assim, na verdade, eu me lembro uma coisa bem marcante que aconteceu, que nós dublamos um filme que eram basicamente 3 personagens principais. Era um menino que namorava uma menina, que eu dublava, e ele estava numa angústia porque ele não sabia, ele gostava da menina, mas ele não sabia se, na verdade, ele era apaixonado pelo amigo. Então, todo aquele questionamento, né, do bissexual, do homossexual, enfim, que na época não era admitido. Então, o que aconteceu? A gente dublou e aí a censura censurou. E a gente teve que redublar o filme falando como se o menino tivesse o conflito dele fosse ser ou não amigo, sei lá, enfim, eu não me lembro mais direito como é que foi feito. Eu sei que eu achei assim uma mutilação da obra, eu achei um absurdo. Eu devia ter uns 20 anos, talvez, menos, sei lá, talvez menos, não sei. Eu sei que eu achei um absurdo, uma mutilação. Se eu fosse o autor e soubesse disso, eu acho que eu ia processar a censura. Sei lá, eu achei aquilo o fim da picada, uma coisa absurda. E o mais engraçado, aí passou muito tempo, aí um dia o Silvio Santos falava assim, eu vi, minha mulher viu, minha filha viu, aí ele, o filme, não sei o quê, pereré, que é uma história de um menino que não sabe se namora a menina, se namora o menino. Aí, ele tá falando tudo errado, porque aquela era a sinopse. Aí já não tinha mais ditadura militar, tudo bem. Só que o filme foi redublado. Então, aquela história não era mais aquela história, entende? Uhum. E a gente tinha mutilado aquela história, a mando da censura. Aí o Silvio Santos falando, aí ele não sabe se namora ou se namora. Aí eu falei, caramba, ele não viu o filme. Você lembra o nome do filme? Não lembro. Eu vou dar uma pesquisada. Não lembro. Olha, eu morri de rir. Eu falei, realmente, esse filme ele não viu. Que demais. Tem casos também históricos também do Poderoso Chefão, a primeira dublagem do Poderoso Chefão foi feita aqui na Alamo de São Paulo, em que ela é perdida, essa dublagem hoje é perdida, em que não podia falar drogas, tinha que falar contrabando. Aí perdia-se todo o sentido do Dom Vito Corleone falar, não vamos nos meter com contrabando. Perdeu-se todo... Exatamente. Eu já passei por isso também. Não podia falar droga, tinha que falar contrabando. Eu me lembro disso, me lembro perfeitamente. Agora, o palavrão, na verdade, não podia falar porque, na verdade, acho que era interesse das emissoras passar os filmes em diversos horários. Se tivesse palavrão, não poderia, a censura seria 18 anos, né? Que naquela época tinha aquele certificado, né, de censura, e só poderia passar de madrugada, de noite, enfim. Então, de repente, o tema era terrível, mas podia passar, porque não tinha palavrão, entendeu? Sim. Então, tudo bem. E nesse período, você chegou a dublar também filmes nacionais? Ou só... Eu dublei a primeira vez... não foi a primeira vez, eu já dublava. Não, eu dublei um filme nacional, não me lembro o nome do filme, dublei uma atriz brasileira, e acho que era uma pornô chanchada, assim, foi aqueles filmes... Na época não tinha sexo explícito, nada disso, né? Teve uma época que sim, mas era aqueles filmes né? Soft. E eu dublei um filme que eu me dublei, que eu fiz um filme chamado Sábado Alucinante, e aí eu me dublei, foi bem legal, mas foi uma experiência diferente. Legal. Eu acho que, assim, aqui a gente fala de dublagem, não tem como falar do Herbert Richards, né, do estúdio Herbert Richards, e você trabalhou durante muitos anos lá. Por isso eu queria que você falasse um pouco sobre alguns detalhes, tanto os técnicos quanto artísticos, daquele que é o mais conhecido estúdio de dublagem do Brasil. Como foi trabalhar naquele estúdio? Era um estúdio que todo mundo queria trabalhar, né? Era uma empresa que todo mundo queria. E era a empresa que contratava, né? Eu sei que uma época o seu Herbert teve mais de 200 pessoas contratadas lá.
Imagina, mais de 200 dubladores contratados numa empresa. Ele tinha estúdio A, B, C, D, aí tinha o E, que era de contra-regragem, aí tinha o F, aí tinha o I. Olha quantos estúdios ele fez ali. Tinha lá em cima depois. Ele fez muitos estúdios. A gente trabalhava muito lá, sabe? Eu cheguei a dirigir lá também. A gente trabalhava muito, muito, tinha muito trabalho. Na VTI também tinha muito trabalho, que foi um estúdio que surgiu depois, né? Do Vitor Berbara. Também tinha bastante trabalho. Depois a Delarte também, né? Saiu de Tecnissom, foi para Delarte e começou a ter bastante trabalho. Era uma época muito boa, onde a gente não tinha muitos estúdios, né? Mas a gente trabalhava bastante, rodava muito de um para outro. Aí tinha a Telecine se juntou era junto com a Cinevídeo. Aí elas se separaram e ficou Cinevídeo e Telecine. A Cinevídeo em Botafogo, onde é até hoje, eu trabalhei lá há muito tempo como diretora, uns 20 anos fiquei lá, foi bem legal. E tinha uma época que eu dirigia na Cinevídeo e na Herbert. Minha vida era uma loucura. E você ficou até o final da Herbert? Ou chegou a sair? E até o final. A gente tentou muito ajudar, mas infelizmente fechou. Uhum. E foi um pouco depois que ele faleceu, né? Foi depois que ele faleceu. Triste. Ver aquele império desmoronando, uma pena. Sim. E assim, era muito animado lá, sabe? Porque como todo mundo dublava junto, às vezes você ficava assim, pode ir lá fora, você tem uns 10 loops de fora, eu vou fazer sequência de outra pessoa. Aí você chegava no pátio, encontrava outra pessoa, encontrava mais alguém esperando para entrar, o outro que saiu. Então era muito divertido. Era uma época muito animada, de muita união também, né? Eu vejo algumas dublagens antigas, sobretudo aquelas do final dos anos 80, que transparecia mesmo que os dubladores estavam se divertindo com aquilo, né? Porque eu via muita coisa, sobretudo aqueles desenhos animados que passavam na Xuxa, como Tartarugas Ninja. Ah, sim. E tinha muito, o Super Mario, que a gente via que tinha muito caco, assim, porque tinha espaço para isso, né? Tinha improviso, né? Porque um falava, o outro respondia e de repente saíam coisas. Era muito legal. Uhum. Muito legal mesmo. Inclusive, é da Herbert Richards o trabalho que eu mais gosto, que é o da família Dinossauros. Eu adoro. É muito legal. E quem adaptou foi o Telmo. O Telmo, ele teve a brilhante ideia. Dino da Silva Sauro. Era Earl Sinclair. Era a família Sinclair. Olha, nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Muito legal. E a Marisa no Baby também, uma criação incrível que ela, né, dela, porque a voz do Baby no original era completamente diferente. Era mais grossa. Ela que criou esse Baby. Fez tanto sucesso, né? Sim, sensacional. Sensacional. Era muito bom. Uhum. E a gente era família, na verdade, né? Porque a gente trabalhava em vários lugares e em todos os lugares eram as mesmas pessoas, né? Então, realmente era uma família. Alguém dizia assim, éramos todos amigos e inimigos íntimos. Tipo, às vezes a pessoa não gostava do outro, mas se o outro estivesse passando qualquer dificuldade, tinha as famosas listas de vamos ajudar, a pessoa ia lá e contribuía, mesmo não gostando, porque é família, né? É assim, era isso. Agora, aproveitando também esse reconhecimento do trabalho por parte do público, mas também algo que eu pergunto para todos os profissionais que conversam comigo é sobre o reconhecimento do trabalho de vocês na imprensa, né? Eu vi em vários materiais de arquivo quanto alguns jornalistas criticavam a dublagem, como o Rubens Evaldo Filho e tantos outros, né? Falando que era uma arte menor, enfim. Uhum. Naquele período da década de 70, 80, vocês acompanhavam essas críticas? Como vocês lidavam com essas críticas, né? O normal era ser criticado, e o normal
As pessoas achavam que, os artistas em geral achavam que a dublagem não era arte, que era uma categoria mais baixa, né? Eu me lembro, eu estava no supermercado e encontrei um diretor de TV. Ele, oi, Mirinha, tudo bom? Como é que você tá? Eu, tô bem, e você? Tá? O que você está fazendo? O que anda fazendo? Eu tô dublando. Aí ele, tá dublando. Tchau. Bom, enfim, aí disfarçou e foi embora. Ou seja, era uma arte menor mesmo, eles consideravam. Uma subarte, né? Então, eu acho que a dublagem acabou sendo mais valorizada, até pela própria classe artística, quando grandes nomes começaram a dublar de vez em quando, que aí todo mundo quer, né? Porque o cachê é maravilhoso, porque a mídia fala e tal, aí pronto, aí dublar virou arte, entendeu? Dublar virou arte. E assim, eu acho, sinceramente, que a arte, ela revoluciona a cultura, sabe, na verdade. Eu acho que o papel da arte é revolucionar a cultura, é expandir, trazer, porque de repente você tem um lugarzinho do Brasil, lá não sei aonde, tem luz, tem TV. Se tem TV, tem filme dublado, porque quem está ali, às vezes, não consegue acompanhar a legenda. Então, eu acho que a gente leva a arte para lugares que não teriam arte, nada de arte, se não fosse o filme dublado. Entende? De repente, a pessoa viu um filme de arte dublado, um filme maravilhoso. Ele não teria visto se não tivesse dublado. Então, eu acho que a gente tem importância, sim. O que a gente faz tem importância, sim. Por exemplo, tem uma pessoa que é fã de dublagem, a Henriqueta, ela tem deficiência visual. Então, ela fala assim para mim, que no filme, não é a Angelina Jolie, a Nicole Kidman ou a Drew Barrymore. Para ela, é a Miriam Fisher, entende? Porque ela escuta, ela não vê. Então, ela escuta a minha voz. Ela escuta a voz, enfim, do Guilherme Briggs, né? Então, outro dia, um amigo meu estava brincando com isso. Henriqueta falou que você estava num filme que era filha do Júlio Chaves, que não gostava do Guilherme Briggs, sabe? Aí foi armando tudo uma coisa com maravilhoso. Os filmes da gente. Então, assim, eu acho que o que a gente faz tem importância, sim, sabe? Eu acho que é arte, sim. Quando você dá condição de acesso para alguém que não teria nenhum contato com arte, eu acho que você está promovendo uma revolução, entende? Sim, e é um dos motivos pelo qual eu escolhi esse tema para minha dissertação de mestrado. Que legal. Eu sou uma prova de que a arte chega para quem não tem, com a dublagem, para quem não tem condições de consumir ou pagar, né? Porque minha infância, eu era uma infância pobre, então o que eu consumia com a televisão, com a TV aberta, com os filmes dublados, com as séries dubladas, e por isso eu tive hoje eu tenho esse interesse em seguir com essa pesquisa. Muito legal mesmo. E tem outros exemplos, né? Por exemplo, eu me lembro uma moça que trabalhava na minha casa, ela começou a ficar feliz porque tinha filme no cinema dublado. Que ela, assim eu posso ir ver, porque ela não tinha velocidade para acompanhar as legendas, né? Então ela só via filme dublado. Então eu acho que tem uma grande importância. Se eu tenho críticas, tenho várias críticas, né? Tem pessoas que encaram de uma forma diferente da minha, o outro, não sei o que, enfim, tudo enriquece, né? Mas eu tenho severas críticas também. Tem vezes que eu começo a assistir um filme e eu prefiro botar na legenda, numa boa, porque eu tenho vergonha alheia também, né? Eu fico morrendo de vergonha. Ai, meu Deus, não quero mais ver isso, que parece que
que eu vou envergonhar a pessoa que fez aquela coisa horrorosa ali, entendeu? Vergonha por ela. Então, às vezes, eu mudo e vou para a legenda, se estiver muito ruim, né? Mas eu acho que não dá para generalizar. Você vê coisas maravilhosas e sempre que o filme tem condições, eu vejo dublado. Eu gosto. E eu acho... Eu estava uma vez num táxi, né, conversando com o motorista, aí ele começou a falar de filmes, aí ele falou, ai, minha filha, eu vou te dizer uma coisa, eu adoro filme... Aí eu falei, ele vai falar legendado, né? Aí ele falou assim, dublado. Eu falei, sério? Ele não sabia que eu era dubladora, não. Porque aí você pode ver a expressão do ator, você pode ver o cenário, você pode ver o figurino. Como é que eu vou fazer isso lendo o filme? Eu olho só para as letrinhas, não vejo o filme. Aí eu falei, tá aí, o senhor me disse uma coisa. Você quer ler o filme ou você quer ver o filme? Né? Muito legal. Uma ótima explicação. Miriam, eu queria saber agora, você como diretora de dublagem, como é o seu trabalho para que a entrega daqueles dubladores que dirige seja satisfatória, tanto para você quanto para o cliente, né, que solicita a dublagem? Antigamente o processo era mais complicado, né? Porque a gente que marcava o filme, numerava e fazia o esquema de todo mundo junto, você virava à noite fazendo essas coisas, sabe? Era muito complicado. Hoje em dia é mais fácil, todo mundo separado, né? E você é tecnicamente melhor, o som, né? E você pode trabalhar cada um. Hoje em dia as coisas são muito ágeis, muito rápidas, você tem pouco tempo para trabalhar, menos do que eu gostaria até, né? Mas, assim, quando eu comecei a dirigir, eu quero fazer de cada filme uma obra de arte, tirar o melhor de cada um e tal. E aí você, com o tempo, você vai vendo que você não vai tirar da pessoa aquilo que você quer. Aquela pessoa vai te dar o máximo que ela tem para te dar. Entende a diferença? E, às vezes, surpreende até melhor do que você imaginava, né? Te deu coisas muito mais significativas. Então, eu aprendi que eu quero daquela pessoa o melhor que ele puder me dar, que ela puder me dar. E aí tá ótimo. Talvez seja além ou aquém do que eu gostaria, né? Mas é o melhor daquela pessoa. E é muito bom. Às vezes eu dirijo alguém, principalmente pessoas mais jovens no mercado, né, que estão começando. Aí a pessoa fala, ai, obrigada pela aula. Aí eu, imagina, que isso? Mas eu tenho prazer, realmente, em fazer a pessoa acertar e a pessoa ver que ela tem condições, que ela tem futuro, que ela tem, sabe? É sempre um desafio. É muito bom. Eu amo dirigir. Você lembra qual foi o primeiro filme que você dirigiu, a dublagem? Ou produção? Sim, foi na VTI. Eu só dirigi esse filme lá. Projetos Secretos Macacos. Ah, foi? É direção sua? É. Ah, eu lembro desse filme. Com o Matthew Broderick, né? Eu tinha... quem dublou foi o Celton Mello. E a Helen Hunt. Quem dublou foi a Lina Rossano. Acho que eu tinha 26 anos, por aí. 27 anos. Tinha uns 27 anos, mais ou menos. Legal. E hoje você é mais dubladora ou é mais diretora de dublagem? Ou tá dividindo? Eu divido. Eu acho que você acaba sendo mais diretora, né? Pela constância, mais constante, né? Porque está um pouco fraco o mercado, né? Mas eu acho que as duas coisas. Eu amo dublar. Dirigir é um pouco cansativo. Agora, falando sobre o mercado atual, né? Eu queria falar um pouquinho sobre a IA, né? Que está em andamento, projeto de lei para valorizar o trabalho dos profissionais da dublagem. E além do movimento Dublagem Viva para pressionar o avanço desse projeto. Em paralelo, a gente vê muitas produções que deveriam envolver dubladores profissionais e que usaram inteligência artificial, como é o caso de algumas produções do Prime Video e até da própria Globo.
Você, como profissional da dublagem, está vendo essas movimentações? Eu sei que não tem como projetar o que será do futuro da profissão, mas você consegue imaginar o que pode ser feito para os profissionais da dublagem com esse avanço da IA? Regulamentar o uso da IA. É a única saída que nós temos, é a regulamentação. De outra forma, porque olha só, a IA, ela não cria, ela copia, né? Ela é alimentada, ela não planta a árvore, né? No sentido metafórico, ela não planta a árvore, ela recebe o fruto, né? Pronto. Então, aí eu no início falei, poxa vida, aí a IA vai lá, copia meu jeitinho, meu riso, isso e aquilo, e vai tirar o meu trabalho. Mas vai tirar o meu trabalho baseado, quer dizer, apoiado no meu trabalho. Ele vai usar o meu trabalho para tirar o meu trabalho. Isso é a coisa mais louca que eu já vi na minha vida, entendeu? Então, assim, eu acho que a evolução não tem jeito de barrar, não vai barrar. Eu estava conversando com a minha mãe e ela estava falando que ela nasceu em Kovel, na Polônia, e lá não tinha luz elétrica e também não tinha água encanada. Ela nasceu em 1928. Então, tinha uma profissão, o aguaceiro, né? Aguaceiro. Ele vinha de porta em porta com um negócio assim nas costas, com dois baldes grandes em cada, vender a água, né? Levar a água. Por exemplo, aí tinha um acendedor de poste, né? Que era de querosene, não sei o que tinha. São profissões que não existem mais. Mas para cá a gente pode dizer que o trocador de ônibus, né, não existe mais. E a gente não foi para a rua para gritar, porque essa profissão estava acabando. Devíamos ter ido, então, né? Mas eu acho que no caso da arte em si, eu acho que, por exemplo, tem pessoas que são super fãs da gente, né? Tem gente que conhece minha vida de trás para frente, sabe todos os filmes que eu fiz. Eu não sei, mas tem gente que sabe muito mais do que eu, por exemplo, sobre mim mesma, né? Em termos profissionais, qual filme que eu fiz, qual que eu não fiz. Eles vão amar quem? Assim, são referências que se perdem também, né? Vão amar a máquina, sabe? É uma coisa meio fria, meio doida, né? Então eu posso botar um robô em cena no teatro e ok, sabe? É uma coisa que eu acho que a arte precisa de gente, né? E a gente, hoje em dia já se fala que a dublagem é arte, também precisa de gente, sabe? Eu acho que vai ficar muito chato. Vai. Já tá um pouco chato por conta disso, né? Mas, ok, né? E sem contar os aproveitadores, né? Que vendem aí nossas vozes por aí, né? Para você clonar, não sei o quê. Tem sites aí que vendem. Aí, tipo assim, agora você não precisa mais se preocupar, não. Você quer a voz de não sei quem, você vai ter aqui. Oi? Enfim, então os aproveitadores, sugadores, né, que eu acho que existe em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer profissão. Agora é a gente batalhar pela regulamentação, é a saída. Sim, com certeza. Eu quero finalizar, eu sei que você já me respondeu indiretamente, mas eu quero finalizar como eu finalizo com todos os profissionais de dublagem que eu consigo conversar, com uma frase do Herbert Richards, que ele falou um pouco antes de falecer, que está na biografia dele, que a frase é essa, abre aspas: a dublagem é uma arma poderosa para democratizar a cultura e a informação. Portanto, serve para educar, divertir e melhorar a vida do nosso povo. Sinto orgulho de dar minha contribuição nesse sentido há tanto tempo. Fecha aspas. Eu queria que você quer complementar, você quer comentar essa frase? Eu acho perfeito, eu acho maravilhosa. É o que eu acredito mesmo, que a gente contribua, né, para educação, né, para divulgação,
da arte, eu acho que ele foi perfeito. Ele foi perfeito. E a contribuição dele foi enorme, né? Quem tem, acho que mais de, sei lá, talvez de 15 anos, já ouviu muitas vezes versão brasileira Herbert Richards, né? Isso aí era ele foi um ícone. As pessoas conheciam ele sem saber quem era ele, né? Ninguém conhecia a figura dele, mas conhecia o nome dele. Ele foi incrível nesse setor. E é isso, dublagem é arte, também é arte. Dublagem é cultura. Eu não sei, eu sou suspeita. Eu vivi, quer dizer, eu tenho 48 anos de dublagem, né? E vivi várias fases dela, né? Época do projetor, aí do vídeo, né? Aí do Pro Tools, né? O computador. Me lembro que as fitas ficavam presas na alfândega, às vezes, não conseguia dublar porque a alfândega prendia as fitas dos filmes que vinham dos Estados Unidos. Às vezes prendia, a fita está presa na alfândega, não sei o quê. E aí, vi também agora em 10 minutos o filme, baixar um filme, né? Em segundos, baixar um filme, um script, pessoas poderem trabalhar à distância, em home, na sua própria casa. Eu tenho uma cabine em casa, que é o meu estúdiozinho, 1 por 1, apertado, calorento, mas está ali, né? Durante a pandemia, trabalhei direto. Enfim, essas evoluções todas, né? E eu acho que todas essas evoluções não descartaram o ser humano, né? E eu espero que a dublagem continue assim. Também espero, faço votos. Porque a IA pode ser muito útil para auxiliar. Sincronismo, para uma série de coisas, mas não para substituir, eu espero. Miriam, eu quero agradecer demais esse tempinho que você reservou para conversar comigo. Eu que agradeço você. Eu quero falar uma frase também, então. Por favor. É uma frase que foi um conselho que eu dei para as minhas filhas, porque elas dublavam quando eram pequenas. E eu falei para elas, não dublem com a garganta, dublem com o coração. Miriam Fischer. Miriam, muito obrigado. Obrigado. E boa sorte. Obrigado demais. Quero saber notícias depois. O Salada Cultural fica por aqui. Este programa que é 100% independente, que nesta temporada foca em apresentar profissionais da dublagem que contribuíram para a nossa cultura, tem pesquisa, roteiro, produção, edição e apresentação de Márcio Andrade, eu mesmo. Quer falar sobre, fazer sugestões ou indicar correções do programa? Então me chama no Instagram no @MárcioAND. Prometo te responder o mais breve possível. Quer participar do financiamento coletivo do podcast? Então acesse catarse.me/Salada Cultural. O valor é simbólico, tem faixas de contribuição mais baratas que o café da esquina, recompensas dependendo do valor que contribuir, além do fato de me deixar muito feliz por demonstrar desta forma que gosta do meu trabalho. O meu muito obrigado aos profissionais da dublagem que falaram comigo nesta temporada e a você que ouviu até aqui. Até o próximo episódio.